Fala, tropinha, passando aqui para gravar um vídeo para vocês, uma análise do mini índice. Já faz tempo aí que eu não gravo vídeo para vocês, né? Longo, vídeo longo. Os vídeos em short eu tenho aí postado diariamente. Então se você não tá acompanhando, acompanha aí que diariamente eu tô compartilhando ali as minhas operações de índice. Mas só que hoje eu resolvi fazer uma análise aqui mais completa, né? Do que eu tô vendo atualmente no ativo. É para vocês compararem aí com os estudos de vocês e ver se está batendo ou algo do tipo, mas enfim. Então eu vou estar fazendo aqui a minha análise de mercado, aplicando aqui alguns detalhes, e vocês vão acompanhando aí, vão vendo se faz algum sentido para vocês essa minha visão. Beleza, galera? Então vamos lá. Estou aqui no ativo do mini índice no diário, tá? Tá aparecendo para vocês direitinho, áudio ok, beleza. Então, o que que eu consigo visualizar aqui olhando pelo diário? Olhando aqui para nossa esquerda, eu tenho aqui, ó, nesse ponto, uma captura de liquidez. Vou dar aqui. Eu tenho aqui uma captura de liquidez e, consequentemente, uma quebra de estrutura. Essa quebra de estrutura, ela vai indicar o que para gente? Um direcionamento do mercado. Ou seja, nós temos aqui uma pernada no diário de alta. Quando a gente começa trazendo o olhar aqui agora para a direita, para as movimentações mais atuais, nós temos aqui o mercado trabalhando em um movimento característico de quê? De correção. Ó, pernadas corretivas. Isso simboliza para a gente aqui o quê? Expansividade e correção. Se tratando de um possível movimento corretivo dessa pernada, nós temos que identificar o que aqui então? Os pontos de parada aqui nessa pernada para possivelmente buscar a continuação aqui de uma pernada expansiva. Isso vai acontecer? Não sei. Pode ser que ele de fato não consiga iniciar aí mais uma pernada expansiva e simplesmente ele continue aqui o fluxo vendedor, beleza? Mas para critério de localização, nós temos que entender que o índice atualmente ele está trabalhando sim em cima de uma demanda. Só que é tudo uma região de demanda, toda essa localização. E aí o que eu gosto de fazer, galera? Eu gosto de pegar essa pernada aqui, ó, e puxar uma maior concentração de volume de toda essa pernada. Para quê? Para me localizar os blocos de ordens. Trazer para cá, ó. Então, nós temos aqui, ó, essa região de bloco de ordens, que é onde o mercado está o quê? Trabalhando atualmente. Ele está atualmente trabalhando dentro desse bloco, dentro dessa maior concentração de volume. Tá aqui com o dia de hoje, né? Tá até com uma certa força vendedora, até suspeitando o rompimento dela. Então aqui olhando para a esquerda, nós já tivemos aqui a captura dessa liquidez, ó. Nós já tivemos a captura dessa liquidez. E olhando aqui um pouco mais para baixo, dando um zoom maior aqui, nós temos aqui também, ó, essa região com um volume aqui maior. Então essa região foi onde ele foi testado aqui. Pode ser aonde ele estar voltando para retestar essa região novamente, ou até mesmo capturar essa liquidez aqui, ó. Capturar essa liquidez. E ao capturar essa liquidez e mitigar 50% dessa região, ele iniciar aqui um possível movimento comprador. Eu, antes do dia de hoje, antes desse forte movimento de queda aqui, eu estava com um viés comprador.
Por que que eu estava com viés comprador? Porque o mercado, nesse movimento, ele me mostrava uma forte tendência de alta. E também, vocês podem notar que tem aqui, ó, uma ineficiência do preço. Então eu tinha marcado essa ineficiência e aguardava o mercado vir testar, vir fechar essa região, essa ineficiência do preço. E aí aqui eu iria aguardar por uma possível reversão ou até mesmo uma continuação. Ia depender do que o mercado ia me mostrar ali nos dias. Mas até então aqui era uma possível região para o mercado buscar e iniciar essa continuação. Ou, como eu falei, agora ele iniciar um movimento de alta novamente. Mas no dia de hoje ocorreu a falha, eu vou comentar com vocês ali nos times menores. E, e o mercado imprimiu aí, iniciou essa forte corrida, esse forte movimento de desvalorização. Olhando aqui agora, nessa parte, o que que eu identifico aqui? Eu identifico que aqui nessa localização, ele virou fluxo para venda. Ele virou fluxo para venda. Então, ou seja, ele quebrou a estrutura de baixo. Por que que eu gosto de identificar, pessoal, as estruturas por times? Para a gente poder se organizar. Exemplo, essa estrutura de alta, ela não é renovação dessa daqui. Essa estrutura, ela é menor que essa daqui. E aí por isso que eu gosto de marcar como? Por times. Então, exemplo, aqui diário, aqui seria 4 horas. Automaticamente, o 4 horas você colocou para baixo. Então, o 4 horas ele tem qual objetivo? Fazer o pullback do diário. Então, aqui nós temos uma nova quebra de estrutura. E atualmente nós estamos trabalhando dentro do 4 horas. É dentro dessa pernada que nós estamos trabalhando. Então nós não estamos trabalhando dentro do diário atualmente. Nós estamos trabalhando dentro desse range aqui, ó. Então, consequentemente, essa quebra de estrutura que ele realizou aqui, ó, e aqui, vai ser do 1 hora para mim. Por quê? Porque o 1 hora para mim é a interna do 4 horas. Beleza? Então aqui ele fez o choke do 4 horas, que vocês conhecem como choke, né? Eu tenho identificado como quebra de estrutura para simplificar, né? Trazendo português. Quebra de estrutura de alta, quebra de estrutura de baixa. Então ele quebrou a estrutura para alta aqui nessa região do time inferior 4 horas. Então, ou seja, esse movimento ele ainda está vendedor. E aí o que que nós temos aqui, ó? Topo e fundo. Olha onde que ele cravou. Exatamente em 50% desse range. Ah, Vicente, mas por que que você ainda continuava a pensar em compras, como você comentou aí no início? Por quê, galera? Em muitos casos, esse 50% ele tende a virar liquidez. Em muitos casos. Esse primeiro toque no 50%, ele gera uma liquidez nele. O segundo ponto é como eu comentei com vocês, tinha essa ineficiência aqui em cima, conferenciando com 61,8. Então, eu vi como uma grande probabilidade o preço ter a necessidade, vamos dizer assim, ter a expectativa dele ir ali fechar aquela região. Então, eu ainda acreditava no fluxo comprador, o mercado estava comprador. Então, não tinha o porquê eu ficar buscando, tentando reverter mercado, buscando por vendas aqui, ó. Muita gente acaba tomando stop justamente por isso, por tentar ficar antecipando o movimento, pelo aquele medo de perder o movimento.
e aí acaba tomando uma porrada de stop. Poderia, por exemplo, ter acertado esse trade hoje? Poderia. Top, acertou. Mas se a pessoa não tiver um preparamento psicológico para suportar a quantidade de stop que ele toma antes de acertar um trade como esse, infelizmente ele não vai, ele não, a probabilidade de ele não conseguir pegar esse trade é muito grande, porque o medo vai bater. O cara vai ficar naquela, eu não posso tomar stop mais. E aí fica entrando no lugar errado, tomando mais stop. Então é complicado, entendeu, galera? É complicado. Então por isso que tem que aguardar, tem que esperar o momento certo de entrada, tem que esperar o maior número de confirmação possível para aquele movimento, para evitar o maior número de stop possível, por quê? Por conta do psicológico. É claro que você tem que acreditar na sua técnica, no seu conhecimento. O medo, ele não pode prevalecer diante do seu conhecimento, mas tem dias que o medo vai bater. Tem dias que você, se você não tiver uma certeza ali, se você não tiver aquele dia que não tá com tanta confluência como você está acostumado a pegar, mas mesmo assim você executa, nesse dia vai aparecer medo. Então, eu até compartilhei com vocês aí no YouTube, lá no meu Instagram, no dia de ontem, a minha operação ali, que eu fiquei com baita medo da operação e tudo mais, comentando ali o que aconteceu, mas enfim, depois vocês assistem lá quem não assistiu. Então o medo vai existir, galera. Só que a técnica ela tem que prevalecer, né? Você tem que seguir ali o que o mercado tá te mostrando, tá dentro do seu plano, você tem que seguir, meter marcha e ver se vai dar bom ou não. Mas o que acontece é que com esse medo, às vezes, de ficar de fora de uma operação, a gente acaba saindo do seu plano e operando em lugares onde não deveria, em movimentos onde não deveria operar. Acredito que quem está me escutando aí nessa altura do campeonato, já aí com 12 minutos de aula, vai se identificar com esse cenário que eu estou mostrando, com essa situação, né? Que eu estou mostrando. Acredito que a maioria de vocês passa ou já passou por isso. De ficar com medo de perder uma operação, de ficar antecipando, tomando stop. E aí você vai lá, toma um, dois, três stops, você saiu do seu gerenciamento, aí ele vai e faz o movimento. E você fica de fora, porque você já tomou os stops todos que você deveria ter tomado no dia. Quem nunca passou por isso? Então, se não aguardar o momento certo, é isso que vai acontecer todos os dias, ou na maioria dos dias, galera. Entendeu? Então, galera, o mercado chegou, buscou 50%, capturou liquidez, tá? Mitigou aqui essa região de suporte, ó. A gente pode marcar aqui, ó, todas essas regiões desses fundos aqui, ó, tá confluenciando ali exatamente com 50%. Então, que seria aqui uma região de break, né? Uma região de suporte que foi rompida, ó. Toda essa região aqui, ó. Então, o mercado veio e tá aí se deslocando para um preço mais baixo novamente. Então, ou seja, essas demandas aqui, ó, elas tendem a virar tudo armadilha do preço. Tendem a virar tudo smart money trap. Ou seja, regiões de suporte de regiões aqui é resistência, né? Eu falei errado. Resistência que for rompido vira. Não é isso mesmo. É suporte que for rompido vira resistência. E aqui é suporte que tende a ser armadilha para induzir o pessoal a comprar e gerar liquidez aqui embaixo. Então, meus amigos, nós temos uma expectativa para os próximos dias, que é o quê? Romper esse fundo. Isso vai acontecer? Não sei. Não é porque eu tô falando que, cara, o mercado vai. Vocês amanhã vão buscar só por vendas aqui para isso acontecer. Ele pode fazer assim, um flip aqui, fazer um movimento como esse. Isso pode acontecer. Então, lembrando, deixando bem claro que isso aqui não é nenhuma indicação de compra e venda, tá? É uma análise, é um estudo que eu tô fazendo aqui e que
consequentemente, pode servir aí para complementar o conhecimento e, consequentemente, a análise de vocês. Então, galera, aqui no diário não tem mais nada para a gente analisar. Nós já analisamos que o mercado buscou ali um ponto com a expectativa de romper fundo. Analisamos que ele pode vir aqui só tirar essa liquidez para fazer esse movimento. Então, nós temos os pontos aí todos mapeados, né? Todos mapeados no diário. Beleza? Agora nós vamos jogar aqui no 60, ver se a gente identifica alguma informação relevante aqui num time menor, antes de cair lá para 15, 5 minutos, né? E aí já começa gerando muito ruído. E aí, galera, dando continuidade na hierarquia, identifico que aqui tem uma quebra de estrutura. Mas essa quebra de estrutura, ela não é continuação dessa daqui, ó. Não tem como ser. O mercado não fez um pullback aqui saudável para fazer uma quebra de estrutura aqui relevante e a gente trazer esse fundo daqui para cá. Isso não aconteceu. Então aqui vai ser do time menor. E o time menor vai ser o quê? 15 minutos. É o time inferior aí a 1 hora, tá? Galera, aqui uma aula aí importantíssima de estruturação do preço. Quem souber aproveitar essa aula aí, estudar, vai estar tendo acesso aí de fato ao meu operacional, tá? Então aqui, ó, 15 minutos. Então quem que virou aqui? 15 minutos. E aí, galera, esse 15 minutos virando aqui, ele representa o que pra gente? Que ele está apenas fazendo pullback desse range. Porém, contudo, todavia, nós acabamos de ver que no time maior, a expectativa é rompimento de fundo. Então, ou seja, o 15 minutos aqui, ó, 15 minutos de baixa aqui, ó, ele acaba de se alinhar com 4 horas. Então, nós temos 15 minutos e 4 horas alinhado. Então, ou seja, tem uma grande probabilidade dessa quebra de estrutura ela ser levada como liquidez. Beleza? É... Pode acontecer de respeitar aqui e subir? Pode, com certeza pode. Só que eu me sentiria confortável em acreditar que isso iria acontecer se ele virasse o 15 minutos para alta. Que por sinal atualmente ele está apenas aqui, ó. Então, ou seja, longe pra caramba, né? Tá muito longe. A não ser que ele atualize esse topo mais próximo aqui, né? Faça um movimento como esse. Aí já é outra história. Então, se ele começar fazendo um fluxo aqui, ó, grande probabilidade dele dar continuidade e romper esse fundo aí. Show, galera. Então aqui tínhamos aqui, ó, esse ponto de liquidez, pois já foi consumido. Esse ponto de liquidez. Tinha aqui, ó, esse gap para fechar. Tinha, não tem, né? Ele não fechou ainda. Inclusive é onde ele tá o quê? Reagindo. Então nós já sabemos que esse ponto aqui tem uma grande probabilidade de virar liquidez. As regiões de fechamento de gap é onde muitas pessoas se posicionam. Muitas pessoas utilizam essas regiões como suporte e resistência. Então, ou seja, aqui como um suporte, como uma demanda. Só que, galera, as instituições utilizam essas regiões para gerar liquidez. Então, eu vejo aí um grande potencial isso aqui ser retirado, essa liquidez ser retirada, tá? Mais uma vez, se ele vai retirar essa liquidez aqui para subir,
é outros 500. Isso aí eu não sei, tá? Não sei se ele vai fazer isso. Mas eu vejo aí com um grande potencial de capturar essa liquidez ou para subir ou para continuar aqui o movimento de queda, enfim. Daí a gente toma a decisão ali no time menor, diante do que o mercado está nos mostrando, beleza? Então, galera, então consegui, eu acho que eu consegui exemplificar, mostrar para vocês aqui, especular para vocês o porquê desse movimento de queda no dia de hoje. Primeiro ponto é que ele mitigou lá 50% do, do range do 4 horas. Segundo ponto, que aqui ele virou o fluxo. Ele virou o fluxo aqui para iniciar o pullback dessa estrutura. Então, ou seja, nós temos aqui 50% mais quebra de estrutura, tá? É... Então, isso aqui nos indica que sim, movimento de venda. Aqui ele teve captura de liquidez, ó, nesse ponto. Isso valida para gente a quebra de estrutura. Faz com que a quebra de estrutura seja uma quebra de estrutura forte, porque teve manipulação. Então esse topo ali é um topo muito forte. É um topo, sim, de sustentação desse fluxo vendedor aí atualmente. Muito interessante esse topo aí. E nós temos aqui, galera, o índice atualmente, cara, eu considero essas regiões como uma região já complicada, né? Região complicada porque é uma região de bastante pressão compradora, ó, acumulação que teve nesse ponto, ó. Temos aqui uma grande acumulação. Então, ou seja, isso aqui é uma forte demanda, é um forte obstáculo para o preço, tá? E do mesmo jeito que nós temos essa grande acumulação, esse grande suporte aqui, nós temos a expectativa de rompimento de fundo. Então, ou seja, é uma região que sim, o mercado pode acumular novamente. Pode novamente iniciar aqui uma briga entre oferta e demanda. Então vamos tomar muito cuidado com essa região onde o preço está atualmente. Tomara que ele simplesmente siga aí o movimento e vá embora. Tomara que isso aconteça. Mas tome muito cuidado, tá? Se ele começar acumulando novamente, ficar tentando vender quando comprar e ficar caindo em manipulação. Tá muito atento nisso aí. Então, galera, essa é a minha visão aí que eu queria compartilhar com vocês, macro do índice. Atualizar vocês aí diante do que eu estou enxergando atualmente, tá? Então, fica aí a minha visão, a minha simples visão de mercado, compartilhado com vocês aí. E para vocês terem um pouco de noção do que eu estou enxergando nesses dias. Então podemos até aqui, ó, marcar aqui essa linha de tendência. Podemos ver que o mercado já rompeu ela, ó, e já fechou ali, já confirmou abaixo dela. Poderia ser um ponto de confluência aqui para uma possível movimentação de alta para mitigar esse ponto, mas a gente consegue ver aqui que o movimento de venda está muito forte. O movimento vendedor está muito forte. Então ficar tentando entrar e parar na frente dele vai ser complicado. E jogar nos times menores aqui, olha a quantidade de manipulação que ele fez ó, hoje. Ó, lá no 5. Pelo 5, ó. Aqui é é iniciativa, é indução para a galera acreditar em compra depois de um forte movimento de queda. Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. E você vê que sobe agarrado, porrada. Sobe agarrado, porrada. Sobe agarrado, porrada. Então, ou seja, a galera tá aí tentando caçar fundo de mercado e tomando stop. Então, pessoal, não seja esse tipo de trader.
não seja. Esse tipo de trade de ficar tomando atitude na emoção, na impulsividade. E não na razão, na racionalidade, na técnica. Beleza, galera? Tamo junto. Deixa aí sua curtida, seu comentário, que é muito importante pra gente impulsionar esse conhecimento. Beleza? Espero colaborar com a ajuda de vocês. Comentem aí, dê o hype no vídeo. Agora essa função aí do YouTube tá ajudando bastante a impulsionar o nosso conteúdo. Então, conto aí a, com a ajuda de vocês para a gente poder estar entregando um conteúdo verdadeiro aí para o maior número de pessoas, né? Afinal, temos que de alguma forma tentar compartilhar esse tipo de conhecimento e entregar ele para mais pessoas, para as pessoas se desvincularem desses picaretas aí que só querem vender curso, galera. Só ganhar dinheiro com isso. Tirar o seu suado dinheiro que você ganha de forma honesta e não te entregar o que ele te prometeu. Beleza? Tamo junto. Espero que tenha ajudado vocês aí. Grande abraço, até a próxima.